Olá galerinha, aqui é o professor Thiago da disciplina de História e hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. O primeiro país do mundo que deu início a esse processo conhecido como Revolução Industrial vai ser a Inglaterra. A Inglaterra se torna então a pioneira no processo da Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial ela começa a acontecer na segunda metade do século XVIII, a partir dos anos 1750. Nós vamos dar uma olhada nos fatores que proporcionaram a Inglaterra ser o primeiro país do mundo a desenvolver essa Revolução Industrial. Vamos dar uma olhadinha aqui no que é a Inglaterra no mapa, onde eu estou circundando aqui esse conjunto de ilhas aqui no norte do continente europeu, conhecido como Reino Unido. O primeiro fator que nós podemos listar que explica o motivo pelo qual a Inglaterra é a pioneira na Revolução Industrial é a acumulação de capital pela burguesia inglesa. Lembram lá, nós estudamos há pouco sobre a Revolução Inglesa, naquela etapa lá da Guerra Civil, onde as forças do parlamento venceram e instaurou-se aquela República de Oliver Cromwell? Pois bem, na República de Cromwell foi implementados os atos de navegação. Aqueles atos de navegação previam que todos os produtos exportados e importados pela Inglaterra a sua logística deveriam acontecer através da marinha inglesa. Esse ato ele tinha o objetivo de tirar a concorrência que a Inglaterra tinha com os holandeses. Os holandeses controlavam muitas rotas comerciais mundiais, eram os holandeses que faziam essa logística comercial. A Inglaterra, então, tentando escantear, colocar de lado essa concorrência com a Holanda, desenvolveu no período do governo de Cromwell os atos de navegação. Esses atos de navegação fez com que a burguesia inglesa prosperasse muito. Com muito acúmulo de capital, com muita grana nas mãos, essa burguesia inglesa começou a investir em desenvolvimento científico e tecnológico. E o momento máximo, o ápice desse investimento em desenvolvimento tecnológico foi a confecção da máquina a vapor, que vai ser muito importante no contexto da Revolução Industrial. Outro fator importante, galerinha, é que a partir da Revolução Inglesa, ou mais propriamente falando na Revolução Gloriosa em 1688, o governo inglês começou a ser controlado pelo parlamento. E esse parlamento ele era composto majoritariamente pela burguesia. Então a burguesia começou a se utilizar do governo para defender os seus interesses. Nós podemos destacar, exemplificar esses interesses da burguesia através da lei dos cercamentos dos campos comunais. Isso aqui é muito importante, galerinha, mesmo não visualizando o prof, prestem atenção e foquem nisso daqui. Essa lei dos cercamentos das terras comunais, dos campos comunais, ele representa uma ruptura com o feudalismo. Lembra lá no feudalismo que existia um senhor feudal, existia um nobre que era dono de um feudo, e esse feudo ele tinha aqui um manso senhorial ou campo senhorial, que era uma propriedade exclusiva do senhor feudal, que é um nobre, onde os servos trabalhavam aqui, produziam, plantavam nesse campo, nesse manso senhorial. Também existia dentro do feudo um manso servil, um campo servil, destinado para a produção dos servos, e um manso comunal, ou seja, um campo comunal, onde qualquer servo poderia ir ali plantar, qualquer servo poderia explorar madeira para lenha nas florestas do campo do manso comunal, todos poderiam utilizar aquilo ali. O que vai acontecer? A partir ali da segunda metade, a partir de 1650, uma série de leis começaram a ser formuladas em relação ao cercamento desses campos. Esses campos que antes eram de utilidade comum, qualquer um poderia se utilizar deles, eles começaram a ser cercados e começaram a ser transformados em propriedades privadas. O governo cercou esses campos e vendeu a maioria desses campos para um proprietário. Esses campos que antes eram utilizados pelos camponeses, agora eles começaram a ser destinados para o pastoreio de ovelhas. Por que pastoreio de ovelhas, galerinha? Porque da ovelha era extraído a lã, que
que era a matéria-prima utilizada nas indústrias inglesas. A primeira revolução industrial ela é predominantemente têxtil, uma revolução onde indústrias produzem em larga escala tecidos, têxteis, produtos derivados de tecidos. E é a lã da ovelha que vai ser essa matéria-prima. Tá certo, galerinha? E o último fator é que o Reino Unido ou a Inglaterra, ele tem uma abundância de reserva de minério de ferro e carvão mineral. O carvão mineral ele vai ser muito importante porque vai ser a fonte energética que vai colocar em funcionamento essas máquinas a vapor, e o ferro vai ser a matéria-prima para a confecção das máquinas. Estes fatores, então, explicam o pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial. Galerinha, se é uma revolução, o conceito de revolução, ele faz referência a uma mudança radical e repentina. Relativamente de uma forma muito rápida, vai acontecer uma mudança muito radical no cotidiano das pessoas. E aqui no contexto da Revolução Industrial, essa mudança vai se dar na relação de tempo e espaço. O que isso significa? No mundo medieval, no período medieval, um artesão sapateiro, como representa aqui essa imagem, ele dominava todas as etapas de um processo de produção. Era ele quem curtia o couro, era ele quem cortava o couro, era ele quem costurava o couro, era ele quem confeccionava, por exemplo, botas. E lá no final da sua produção, era ele mesmo quem comercializava, quem vendia a sua produção. Ou seja, na Idade Média, o artesão regula o seu ritmo de produção, porque é ele que detém os meios de produção necessários, um martelo, uma tesoura, uma prensa. É ele que é o dono de tudo. Ele regula a sua própria produção porque ele detém a habilidade para todas as etapas de produção e lá no final ele vende o seu produto. Aqui na Idade Moderna, na Revolução Industrial, esse artesão vai passar por uma metamorfose e vai se tornar um operário. Ele não vai mais trabalhar na oficina dentro da sua casa. Ele vai trabalhar dentro de uma indústria onde ele não é o dono da máquina. E a única coisa que ele é dono aqui na Revolução Industrial, quando ele se torna um operário, é a sua força de trabalho. E a sua força de trabalho ele vende para um burguês que é dono do meio de produção. Aqui nas indústrias da Revolução Industrial, não é mais necessário que o operário conheça todas as etapas do processo de produção como era no mundo medieval. Aqui é necessário somente que o operário aprenda a manusear uma determinada máquina, a apertar um dispositivo ou um mecanismo que coloque em funcionamento a máquina. Aqui na Revolução Industrial vai acontecer uma divisão do processo de produção. Um operário vai operar uma máquina que corta, outro vai operar uma máquina que costura, outro que cola e assim por diante. Não é mais necessário, como no mundo medieval, que o operário conheça todas as etapas, tenha habilidade para todas as etapas do processo de produção. Já quero fazer referência, se utilizando dessa imagem aqui, que nas indústrias, na Revolução Industrial, crianças, mulheres, todos trabalhavam da mesma forma dentro das indústrias. Galerinha, essa Revolução Industrial proporcionou uma grande prosperidade para a Inglaterra, mas essa prosperidade, esse enriquecimento, ele era canalizado para a burguesia, a classe capitalista que era dona das indústrias, donas dos meios de produção. Esse enriquecimento, essa prosperidade foi proporcionada pela produção em larga escala das indústrias nas cidades inglesas. Se tem uma produção em larga escala, tem venda em larga escala, tem consumo em larga escala e tem um lucro exorbitante. Esse lucro, torna a dizer, trouxe grande prosperidade para a Inglaterra, só que essa prosperidade foi canalizada para a burguesia. E essa riqueza da burguesia se deu em detrimento do operariado. O operariado era a classe que fazia funcionar a produção e, de contrapartida, eles recebiam salários muito baixos que garantiam somente a sua sobrevivência, vivendo em situação de extrema miséria nas cidades inglesas. Suas jornadas de trabalho variavam de 14, 16 a 18 horas por dia
como seu salário era muito baixo, a família toda do operário tinha que trabalhar, a sua esposa e até mesmo seus filhos, que eram crianças. Mediante essa situação de penúria e de miséria, os trabalhadores começaram a organizar uma série de lutas reivindicando melhorias. A primeira organização dos trabalhadores se deu em um movimento conhecido como ludismo, que faz referência ao operário que era o líder desse movimento, chamado Ned Lud. Esses operários, nesse primeiro momento, que ainda no século XVIII, eles chegaram em um entendimento que eram as máquinas que proporcionaram a miséria das classes mais baixas. Ou seja, com o surgimento das máquinas, muitos trabalhadores foram substituídos por elas e ficaram desempregados. Então, os trabalhadores, através de uma organização, começaram a quebrar as máquinas nas indústrias, achando que destruindo as máquinas as pessoas iam ser novamente admitidas, contratadas para substituir as máquinas. Esse primeiro movimento, então, ele é o ludismo. Já no século XIX, nas primeiras décadas do século XIX, nós vamos ter o cartismo. Aqui, os trabalhadores organizados em sindicatos começaram a ir para a arena política. Esse nome cartismo, ele faz referência a um documento elaborado pelo sindicato representante dos trabalhadores, documento esse conhecido como a Carta do Povo. Nesse documento, os trabalhadores reivindicavam politicamente frente ao parlamento da Inglaterra redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, o fim do voto censitário era uma reivindicação também. O que é esse voto censitário? O voto censitário era uma prerrogativa onde somente quem tivesse bastante grana poderia votar. Se só quem tivesse grana poderia votar, só a burguesia votava e elegia somente deputados que defendessem os interesses da burguesia para o parlamento britânico. Dessa forma, os trabalhadores começaram, através do movimento conhecido como cartismo, reivindicar o fim do voto censitário e a substituição pelo sufrágio, pelo voto universal, onde todas as classes sociais da Inglaterra pudessem votar. Dessa forma, os operários ingleses estavam objetivando ter o direito de eleger deputados operários que viessem a defender os seus interesses dentro do parlamento britânico, dentro do parlamento da Inglaterra. Tá certo, galerinha? Em linhas bem gerais, então, isso aqui é um breve vídeo sobre a Revolução Inglesa e eu espero que tenha esclarecido um pouco mais este conteúdo para vocês. Forte abraço e paz no coraçãozinho de todos.